Romanos capítulo 12, versículo 11. E Apocalipse 3, capítulo 3, e versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Apocalipse 3, versículos 19 e 20. Diz assim: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Através desta palavra, Deus estará batendo na porta. E o filho sábio simplesmente ouvirá, abrirá a porta e deixará o Senhor entrar e ceiar com ele, compartilhar esse alimento maravilhoso que ele tem para conosco. Glória a Deus. O nosso título é Combatendo o Desânimo e Fraqueza. Aleluia. Com toda a propriedade aqui, o pastor Daniel fez uma menção falando de que Deus não pode, uma das coisas que Deus não pode fazer é condenar alguém que está em Cristo Jesus. Eu peguei isso agora para trazer a nossa ilustração aqui. Uma das coisas que Deus não pode fazer é condenar alguém que está em Cristo Jesus. E o inimigo, aquele que foi expulso do céu para tornar as coisas impossíveis, que está no mundo fazendo maior arruaça, ele sabe disso, que não pode condenar, nem o próprio Deus pode condenar alguém que está em Cristo Jesus. E eis a razão que ele então se lança com ímpeto sobre os crentes. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Podem sentar. Se lança com ímpeto sobre os crentes para que estes se desanimem, se enfraqueçam e se afastem de Deus, e então ele venha e os condene a todos. Então, nesta noite, com esta palavra, nós podemos correr então para tirar o prejuízo. Se estávamos um pouco desanimados, procuremos sair desse estado. O que significa? Vamos ver a definição de desânimo. Desânimo, diz aqui, é um estado de prostração, falta de energia e ausência de entusiasmo. Pode manifestar como cansaço físico, apatia ou perda de interesse pelas atividades cotidianas. É um sinal do corpo e da mente de que algo precisa de atenção. Alguém se encontra assim nesse estado, irmão? Se encontrar, então, a nossa busca está aqui, é no Senhor. Ele vai nos estimular, Ele vai nos fortalecer, e ninguém mais vai estar desanimado. Eu dizia terça-feira, não tem crente, super crente, aquele que está acima de outros. Não existe o super crente. Do porteiro ao pastor, se não tiver cuidado, ele é abraçado, ele é atingido pelo desânimo. E é muito perigoso. Glória ao nome do Senhor. A nossa introdução diz: desânimo
é uma ferramenta satânica, anula o procedimento, tornando sem forças e sem coragem. Quantas e quantas vezes estamos desencorajados? Essa palavra eu dizia, Senhor, eu vou pregar essa palavra, e eu sou vítima muitas vezes desse desânimo, porque não tem supercrente. Todos nós vivemos no mesmo espaço, somos regidos pelas mesmas leis. Não há diferença entre um homem e outro, todos somos iguais. E então, o que serve para mim, serve para você. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor, sabendo disso, então nos deixou aqui um prato bem recheado de nutrição para a nossa alma. Glória ao nome do Senhor. Muito bem, irmãos, nós já avançamos a metade desse estudo, terça-feira. Mas nós vamos fazer menção rápida da parte que nós já avançamos, para os que não estavam presentes. Quem estava presente aqui, levante a mão. Terça-feira passada. Então, a metade quase não estava, né? Então, oportuno falarmos um pouquinho. O desânimo nos leva à estagnação. O que é estagnação? Ficar parado, estático, sem movimento, imóvel. Isso é estagnação. E em se tratando das coisas de Deus, a primeira coisa que nos faz agir como estático, como estagnado, é evitar, é deixar a leitura e meditação da palavra de Deus. Estamos em casa, nos ocupamos com mil e uma coisa, mas a palavra deixamos para depois. Eu tenho esse problema, eu tenho que lutar contra isso. E a primeira coisa que devemos fazer é buscar ao Senhor na nossa primeira hora da manhã. E depois as outras atividades nós seguimos no decorrer do dia. Mas a primeira hora deveria ser para o Senhor. Minha sogra, ela se converteu muito depois de nós. Eu orei muito por ela. E ela dizia que tinha aceitado Cristo desde que nasceu. Quando ela entendeu que não era verdade o que ela defendia, ela se converteu. E foi uma mulher de Deus. De tal forma que, ao amanhecer, quando eu me levantava, às vezes estava no sítio, né? Lá, vejam só, eu me levantava e olhava assim, ela já estava na caminha dela com a Bíblia na mão já. Tinha levantado, se higienizado e já estava lendo a palavra do Senhor. Glória a Deus, para mim foi um exemplo. E eu já era dirigente de igreja naquela época. E ela já entrou pelo caminho certo e prosseguiu. Mas o desanimado inicia bem, mas quando ele entra no estado de desânimo, para a leitura da palavra de Deus. E é um problema, tá? Outra coisa, descompromisso com a obra de Deus. Se parou de ler e de ir à igreja, com certeza o descompromisso é patente, né? É óbvio, é bem visto. Não há como fugir disso daí. O desanimado, que não lê mais a Bíblia e não vai mais para a igreja, lá quer saber das coisas da obra de Deus. Então ele também deixa de lado. Por conseguinte, é tomado por uma fraqueza completa. Porque o que dá força espiritual, ânimo, para estar pronto nas coisas de Deus, é o ânimo. É a disposição movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é um agente poderoso que nós nunca podemos abrir mão dele. O Senhor enviou o Espírito Santo para nos servir de ponto de apoio.
É ele, despreze ele e você verá o que vai acontecer com você. A fraqueza cristã é um fracasso. Mas temos exemplos na Bíblia de pessoas que se dedicaram. Parou de orar, não pode parar de orar. Aquela mulher, aquela anciã que vivia atrás de um juiz para que ele fizesse justiça, e o juiz sempre fugindo dela, porque talvez não ia lhe dar isso, né? Não ia lhe dar nenhum pagamento com relação ao que ela pedia. Se bem que tem, né, a ação pública, mas não sei se nessa época podia, de forma que ele se arrependeu em negar muitas vezes, e ele fez. Mas por quê? Porque a mulher insistiu. E se ela insistia, demonstrou um avivamento, uma persistência, um ânimo, uma fé de que isso iria ser resolvido. E foi a luta. Quantas vezes nós estamos assim nas coisas de Deus e queremos parar porque já pedimos, já jejuamos, já consagramos pela questão, pelo caso, e não aconteceu nada ainda, mas aos ouvidos de Deus isso está claro. Nada passa desapercebido na mente de Deus. Ele está atento. Glória ao nome do Senhor. Portanto, não desanimemos. Ele quer ver até onde nós vamos na nossa paciência e na nossa confiança nele. É aí que devemos provar a Deus que o amamos, na nossa persistência. Não se deixe desanimar, irmão. Não se deixe desanimar. O desânimo leva à autossuficiência. Meu Deus, autossuficiente. Tem alguém autossuficiente aqui? Levante a mão. Que tenha poder para realizar tudo em sua vida, é capaz de fazer tudo e garantir tudo. Não tem esse aqui, irmão, e nunca terá, enquanto não sairmos desse corpinho aqui, decaído pelo pecado. Só quando tivermos glorificado, aí sim, nada nos meterá medo. Glória ao nome do Senhor. Mas o autossuficiente, a primeira coisa que o autossuficiente faz é extinguir o Espírito Santo. E o que eu acabei de falar aqui? Nunca desprezemos o Espírito Santo. Foi ele que foi mandado para nos ajudar. Mas o autossuficiente, ao deixar de vir à igreja, o que a pessoa fala? Não, eu resolvo minhas coisas. Um camarada trabalhava comigo e dizia: olha, os crentes é o povinho mais fraco que tem na terra, porque só vivem de joelho lá e tal e tal. Eu não vou para a igreja porque eu tenho capacidade, dizia. Eu resolvo as minhas coisas. Eu me formei, eu trabalho, garanto o meu sustento, então não preciso de estar na igreja, como se ser crente ou aceitar a Cristo finalizasse nisso somente, né? Aí já um outro disse assim para mim: olha, vocês crentes são muito meio tapados. Qualquer coisa, Bíblia. Qualquer coisa, Bíblia. Aí vamos citar, na Bíblia está escrito assim, na Bíblia está escrito assim. Vocês não têm raciocínio, não? Vocês não têm ideias? Não têm formação? Né? Vocês não têm capacidade de formular um segmento para vocês seguirem, se pautarem? Tem que recorrer à Bíblia. Por isso vocês são tapados e ignorantes. É isso aí, autossuficiente. O autossuficiente não quer saber das coisas de Deus. Mas o desânimo faz a pessoa ficar autossuficiente, porque ele já deixa de ir à igreja e confiar no seu potencial. É aí onde vem Satanás e lança, né, sobre ele o laço
e o amordaça e faz dele o que ele quer: matar, roubar e destruir. Nessa autossuficiência, esta pessoa deixa de ser humilde, porque se já confia em si mesmo, ele é o tal. Ele é o tal. De humilde passa a ser arrogante, exaltado, e não se deixa mais corrigir, não se deixa mais aconselhar, não se deixa mais orientar, porque ele é o dono da verdade. Não é humilde. Vem para a igreja, quando lhe dá na teia, quando dá à vontade, ele vem, mas não para cultuar ao Senhor, para se sentar lá e criticar os que estão na frente, fazendo uso da palavra, dizendo: esse fulano errou, não falou direito, é semi-analfabeto e tal, e passa o culto todo nesse círculo e no final não adora ao Senhor. Esse, por ter o desânimo, deixou de ser humilde. Por ter sido vencido pelo desânimo, deixou de ser humilde. E quando não, ele muda a visão espiritual das coisas. Ele muda a visão espiritual. A Bíblia nos fala que já ressuscitamos. Se já ressuscitamos com Cristo, pensemos nas coisas que estão de cima, né? E não mais as da terra, certo? Mas esta pessoa desanimada, que se ficou autossuficiente, que já é exaltado, ele já tem uma visão espiritual diferente. Bom, eu vou tratar das minhas coisas. Os crentes, a maioria deles são pobrezinhos, ele dizendo, né? São pobrezinhos, não... O máximo que ganham é 1,5 salário, 2 salários, por aí. Então, como eu sou bem de vida, ele dizendo, o autossuficiente, ganho meus 10 salários, meus 20 salários, então eu posso ficar em casa e passar bem, enquanto eles estão chorando por uma bênção, eu aqui em casa estou tranquilo, né? Não preciso ir muito à igreja. Então veja a mudança da visão de uma pessoa desta. De desanimado, perdeu a visão. De animado, ficou desanimado e então perdeu a visão. Já acha que Deus pode ser comparado às coisas, aos bens materiais. Igual aquele rico que derrubou seus celeiros e os encheu de mantimento e disse para sua própria alma: alma, tens em depósito muita coisa, agora desfruta, come, bebe, te regala, como se a vida consistisse nos bens materiais. Igual o porco. O porco só pensa na comida. Tanto é que o porco não enxerga para cima. Ele só olha no nível dele. Ele não consegue olhar para cima. Tá? Então, uma pessoa dessa é semelhante ao porco. Bendito é o nome do Senhor, mas que o Senhor abençoe a nós cada um. Que Ele nos abençoe e que nós nunca deixemos a perda do ânimo. Que nunca sejamos envolvidos pelo desânimo. Porque é um fracasso, como dissemos no começo. Se Deus não pode condenar alguém que está em Cristo, mas sendo acometido de desânimo e ficando afastado do Senhor, então o laço é certo, o laço do inimigo é certo, virá e então o fará sucumbir, o destruirá. E esse é o prazer dele. Glória ao nome do Senhor. Veja, em 2 Timóteo 2,4, fala que o amor ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males.
E muitos se afastaram da fé por conta disso. Deixaram e abandonaram ao Senhor por conta deste amor ao dinheiro. Aleluia. Quem pode ler aí? Primeira João 1:7. E assim, pode ler. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Agorinha nós estamos em comunhão, mas se nós nos afastarmos, nós perdemos essa comunhão. E o Senhor, o sangue de Jesus Cristo está sobre nós. E essa comunhão está sobre nós. A harmonia entre nós é agradável. Mas quem se desanima e fica nos seus próprios afazeres, no seu próprio entendimento, que não precisa se esforçar para estar na casa do Senhor, ou agir e resolver questões da obra do Senhor, já para ele isso não é animoso, não o estimula mais. O desânimo levou a ter um pensamento que as riquezas substituem a vida com Deus. Então, irmãos, façamos o nosso culto completo. Não sejamos assim superficiais. Não façamos os nossos sacrifícios pela metade. Eis a razão de muitas vezes demorar a nossa bênção, porque queremos agir da nossa maneira, de que não é tão bom, ou não há necessidade, melhor dizendo, não há necessidade de nos esforçar. Mantemos um ritmo e não passamos disso. Não passamos disso. E os dons aí estão disponíveis para rechear a igreja. Você já imaginou o que é um dom espiritual? Só é encontrado em Deus. Um dom espiritual cura. A cura é um dom espiritual. Quem ora e Deus cura é um dom. E quem é que tem aí fora da presença de Deus? Ninguém. O dom do amor, o dom da fé, o dom da palavra, o dom da ciência, essa ciência que o humano desenvolveu aqui, tem feito muita coisa para benefício humano. Mas já imaginaram se esses homens adorassem a Deus? Eles teriam descoberto muito mais coisas do que já descobriram. Eles são limitados ainda, apesar de pessoas como essas, cientistas, são homens que se alienam da sociedade, se alienam da família, se afastam, não têm convívio com a família, se debruçam em livros, se debruçam em experimentos, em aparelhos, fazendo seus testes e tudo. Eu já imagino alguém com toda essa dedicação, se buscasse isto daqui, com toda essa dedicação, como um cientista se dedica para procurar as coisas. Meu Deus, como não seria? Não teria doença. Eu acho que Deus revelaria estas pessoas e a cura viria tão certo, tão rápida. Mas por conta de tudo isso, de não buscarmos ao Senhor como deve ser buscado,
como deve ser adorado, como deve ter servido, ele retarda as coisas. E sem contar aqueles que tirariam o foco de Deus e já quereriam adorar a quem? Ao homem. Como fizeram lá naquela ilha onde o apóstolo Paulo foi mordido pela cobra. Depois ele orou por lá, Malta, né? Depois ele orou, curou lá uma pessoa e já queriam oferecer sacrifício a ele como a um Deus. Deus sabe o que faz, Deus é perfeito, é maravilhosíssimo. Ele não dá um passo em falso, é milimetrado tudo que ele faz, porque ele conhece tudo. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então também o desânimo leva a pessoa à iniquidade e consequentemente à frieza. A iniquidade. O que era pecado para nós, né? Quando estávamos bem com Deus, agora desanimado já não é mais pecado. Começamos a dizer, é um exagero, não precisa, não tem nada a ver, Deus perdoa. Muitos dizem, não tem nada a ver, já não lhes causa mais temor. Mas tudo isso entrando por causa do desânimo. Veja o perigo. Satanás sabe que o homem desanimado é um fracasso e vai ser condenado. E é por isso que ele age fortemente, tirando o ânimo do crente. Cuidemo-nos. É o mínimo que podemos fazer, sabendo que a nossa salvação é a maior coisa, é o maior tesouro que nós temos, é a nossa salvação. Aumento da iniquidade. Depois, a iniquidade já dentro da pessoa, dando a frieza sobre essa pessoa, então ele celebra as coisas que não é para celebrar. Procura os pratos agora, os pratos oferecidos pelo mundo. São muitos pratos oferecidos para o mundo. Se Esaú deu a sua primogenitura por um prato num momento de fome, quantos Esaú não tem por aí, irmão? Tão envolvido pela atração, pela tentação, pelo impulso carnal. Aí não se contém quando estão numa oportunidade e dizem, não, eu caio agora, mas depois me reconcilio. E vai aceitando essas coisas. Mas quanto mais vai aceitando, mais fraco e mais longe de Deus vai ficando, e quando ele não pode mais ser socorrido, porque o inimigo já o envolveu e o lançou da presença de Deus, e agora não é mais do Senhor, e sim dele, do inimigo. Outra coisa, o esfriamento do amor, o desânimo multiplica a iniquidade, aceita a iniquidade, esfria a pessoa, e então o esfriamento do amor é certo. A Bíblia fala do esfriamento do amor, mas não deve ser para nós, irmão. Deve ser para o homem que não tem Deus, não tem Jesus na sua vida, que tem outros prazeres que ele busca para se satisfazer. A nossa alma já é satisfeita. A nossa alma já está alimentada, não precisa mais de nada, ou precisa ainda? Você olha para o mundo e ainda te atrai alguma coisa. Se precisa, irmão, busque a presença do Senhor. Busque. Essa carne tem que ser morta, martirizada, morta.
E só o Espírito Santo tem que ter o prazer de se relacionar com Deus. Mas a carne não deve ter mais sentimento pelas coisas do pecado. E também a conformação com o mundo. Já pensou? Crente se conformar com o mundo? Anda de qualquer jeito, se comporta de qualquer jeito, mente como um mentiroso do mundo mesmo, né? E age da mesma forma, descumpre seus deveres, seus contratos, igual a alguém de fora, se conformando com o mundo. Acha bonito alguma coisa, já o quer para si, ainda que seja contaminado ou que lhe custe a queda espiritual, não tem problema, ele quer sair com aquilo que ele deseja e realizar a sua vontade. O desânimo gera mornidão, a qual não tem aprovação de Deus. O crente nem pense em ser morno, mas existe, irmão, um comodismo. Você já viu alguém que você perguntou para ele dizendo assim: você tem certeza da sua salvação? Se Jesus viesse agora, você tem certeza de ser salvo? O morno vai dizer: isso cabe a Deus. Não, senhor, cabe a nós. Nós temos que saber. O Espírito Santo que mora em nós, ele confirma isso, de que nós somos filhos de Deus. Tá? Então, quando o crente animado, avivado, que ele está pautado na palavra do Senhor, nas suas obrigações como verdadeiro cristão, quando lhes perguntam dessa forma, ele afirma: eu tenho certeza, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Então eu o aceitei de verdade. Não foi por acaso, não foi de uma forma aleatória. Eu sabia o que eu tinha feito, eu tenho certeza do que eu decidi, do que eu abracei, portanto, eu me considero salvo na pessoa de Jesus Cristo. Tanto a mornidão é tão desprezível que o Senhor usou um termo dizendo: vomitar-te-ei para aquele que é morno. Vomitar-te-ei. Se você fosse comer alguma carne podre, botasse na sua boca, você teria condições de mastigar, saborear como algo gostoso e agradável e depois engolir? Você ia vomitar, só no cheiro já ia te dar aquela náusea de vômito. É mais ou menos isso o morno para Deus. É isso para Deus, é desprezível. É desprezível, é fedido. Não dá para engolir. Algo detestável. E ainda mais, é considerado pecado quem está morno. Qual foi a nossa leitura lá em Apocalipse? Eu corrijo a quem amo. É isso mesmo, 19 e 20. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
quando é que uma pessoa precisa de arrependimento? Quando cometeu um erro, quando pecou. E ele estava falando isso com relação aos que estavam mornos. Então, prezados e queridos irmãos, saiamos desse estado de morno, porque somos desprezíveis, o Senhor vai nos vomitar, vai nos desprezar. É passivo de arrependimento aquele que está morno. E como poderíamos detectar alguém que está morno? Desanimado, não vem para as atividades, não se preocupa, não ora, não lê a Bíblia, não consagra, não ora por doente, e se ora não acontece nada. Então, é um morno, passivo de ser vomitado pelo Senhor. Ele é chamado ao arrependimento. Glória ao nome do Senhor. Então, concluindo, o morno e o frio são sonolências da alma. Uma pessoa desanimada, qualquer compromisso com as coisas de Deus, ele diz, é fanatismo, é um exagero, não precisa tanto isso, para que orar tanto, para que consagrar, como se ele já tivesse tudo garantido na mão e que pudesse, no momento que ele quiser, resolver as coisas. Nós temos que orar. Jesus nos deu o exemplo. Ele orou. Ele orava. Ele se isolava e ia orar. Ele nem precisava de orar. Primeiro, não tinha pecado. Não tinha de que se arrepender. Mas ele nos deu o exemplo de que precisamos orar, e ele orou muito por nós. O capítulo 17 de João é a oração, eu encontro a oração de Jesus por mim, lá no capítulo 17, não é verdade? 17 de João. Então Satanás sabe que pelo desânimo, ele quer nos tornar uma estátua, parados, inertes, imóveis, improdutivos, mornos, em coma, mortos. Ele quer tudo isso de nós. Mortos, então, pronto. Ele nem se preocupa. Mas não é uma ameaça para ninguém. Uma pessoa morta não age mais, então não será mais uma ameaça para ele. Esse morto nunca mais vai evangelizar lá fora para ganhar outros para Cristo, porque ele já está morto. Mas Ezequiel 2:1 diz, Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Glória a Deus. Mas para ficar em pé precisa ser o quê? Animado, encorajado, fortalecido, renovado e não desanimado. E quando ficamos de prontidão em pé, Ele fala conosco e nós entendemos a missão. Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Amém?